a mulher é muito estressada, mas o homem também tem uma parte emocional que faz com que ele fique muito preocupado, principalmente o homem ali, provedor, e aquilo faz com que ele tenha insônia, pense demais, a cabeça não descansa. Não para, né? Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Fala Vale. Eu sou a Paola e hoje eu vou conversar com uma profissional que tem transformado a forma de como muitos pacientes enxergam a própria saúde. Ela une conhecimento técnico, escuta sensível e um olhar completo para o ser humano. A gente vai falar sobre os procedimentos que ela realiza, como é a sua atuação no consultório e como a medicina integrativa tem mudado a vida de tantas pessoas. Doutora Elaine, muito prazer, é uma honra ter você aqui hoje. Um prazer é todo meu, Paola, obrigada. Então vamos lá, para a gente começar, eu quero começar com uma dúvida que eu tenho certeza que muitas pessoas têm. Qual é a diferença da saúde convencional para a medicina integrativa? Na verdade, hoje em dia, a medicina convencional é como se ela estivesse estacionada no tempo, né? Então, os médicos, eles buscam tratar mais a doença do que falar propriamente da saúde em si. Sim. A saúde convencional ela é muito importante no estado de emergência. Se você tem alguma comorbidade, com certeza ela entra. E tem até dúvidas sobre como o tratamento na saúde integrativa é só de medicamentos naturais. E não, a gente também usa a linha convencional, né, dos medicamentos, mas em cada caso, porque o mais importante é a gente descobrir exatamente a causa daquela doença, o que está originando aqueles sintomas, aqueles sinais que o corpo dá, para a gente poder tratar e não só tratar em cima daqueles sintomas, como os médicos têm feito através dos medicamentos. Sim, na saúde convencional é ali uma dor, um remédio, um sintoma, um remédio, né? Exatamente. E eu de fora vejo assim. Isso, seria exatamente isso. Então, assim, vamos dar um exemplo. Chega um paciente e descobre que tem uma diabetes. O médico vai lá e passa um medicamento para poder tratar aquela condição. Mas o que originou isso? Tem causas emocionais, tem muito a ver com a alimentação, a falta de atividade física. Então, dentro da integrativa, a gente integra tudo, como um todo. Nesse sentido, a gente consegue ir na raiz do problema para a gente poder descobrir a causa e tratar 100% aquele paciente. Sim, é realmente ter um olhar num todo, né? Isso. E voltando a falar um pouquinho sobre isso, o que te fez seguir essa linha da integrativa e não a saúde convencional? Na verdade, foi um misto de curiosidade com frustração. Então, há muito tempo eu trabalhei com medicamentos convencionais nessa área, né? Você já chegou a trabalhar? Sim, dentro de farmácia, já fui farmacêutica responsável. E atrás daquele balcão, então, eu via muitas pessoas chegar para mim com dores, falando dos seus sintomas e comprando remédios à torta e direita. Esse não fez efeito, daí já vai para o outro, às vezes na mesma linha. E acaba sobrecarregando outros órgãos e, de repente, ela chega com 2 medicamentos, no final do ano ela já está tomando 5, porque um foi ocasionando outros problemas. E isso me frustrou, né? E a curiosidade seria, no caso, da onde vêm essas doenças? Por que ela está com esse tipo de inflamação metabólica? Por que originou uma hipertensão? E, através dessa curiosidade, eu fui me especializar na área, né, ortomolecular, e entendendo, hoje eu posso ajudar as pessoas exatamente a interferir desde o início daquele problema para a gente poder realmente tratar. Sim, que é aquilo que você falou, trata um órgão, mas prejudica outros vários, né? Então, a saúde integrativa já vai direto na causa do porquê que está acontecendo aquele sintoma. Exatamente. Do porquê a pessoa está com pressão alta. Então, isso. Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela medicina integrativa e pelo olhar que vocês têm por nós pacientes. Então, é um olhar, igual eu falei no começo, atencioso, é uma escuta. Não é somente ali mais um paciente que chega e, eu tô com pressão alta. Toma esse remédio, 14 dias, tantos dias, você volta. Não. Sim. A gente vê que vocês perguntam, como que é seu sono? Como você tem se alimentado? Você está treinando ou não? Você está sedentária? Então, tudo isso influencia e eu sou apaixonada por esse olhar da integrativa. No entanto, que até na consulta, quando as pessoas trazem alguns exames laboratoriais para mim, eu falo, vamos deixar para a gente ver por último. Primeiro eu quero conversar, eu quero te entender, é o seu momento. E a gente vai conversando, às vezes a pessoa nem lembra os sintomas que tem, mas nas perguntas, né, na própria anamnese, ela fala, poxa, será que isso faz sentido? Porque nunca fez sentido para mim. Ou então, de repente, sempre achei que fosse normal. E através de uma escuta ativa, a gente consegue realmente descobrir também o que está originando aquele problema no qual ela está sentindo. Entendi. E você atende muitas mulheres, né? Quais são os Sim. sintomas mais comuns da mulherada lá no consultório? Olha, hoje em dia as mulheres me procuram muito com insônia,
Queda de cabelo também tem sido Queda muito de cabelo, preocupado. acho que tá no alto. Sim, unha quebradiça também. Acontece da questão do cortisol, né? Porque hoje em dia eu entendo que a tecnologia, né, a rotina está muito agitada, muito rápida. E nesse sentido a gente acaba esquecendo um pouco da gente, né? Verdade. Então, quando a gente vê, realmente a gente já está no ápice de queda de energia, de repente o estresse aumenta ou diminui o cortisol, aí tem os picos de madrugada, oscilação de humor. Então, hoje isso tem sido uma procura muito intensa, além das TPMs, né, do fluxo sanguíneo também. E a gente tem trago, então, uma melhora significativa para todas essas mulheres. E dentro disso que você falou, qual é a importância do intestino nesse cenário todo? O intestino ele tem sido maestro, né, no nosso organismo. A gente tem hoje a relação do intestino-cérebro, né, através do nervo vago, e através dali, então, o intestino ele cuida de toda a modulação hormonal, dos neurotransmissores. Então, todo o estado que a gente tem no nosso organismo, tanto de emoções, até uma pele com acne, tem muito a ver de como está o seu intestino, né? Então, o que ditaria isso? Às vezes a pessoa realmente está com um processo de depressão, de ansiedade, uma má absorção no intestino e muitas vezes pela alimentação dela. Então, hoje, o intestino impactado, ele acaba também originando doenças em todos os órgãos do nosso corpo. Nossa, e é algo que também não é muito falado, né? Do intestino. Ele fala-se muito que o intestino é o segundo cérebro, mas por quê? Porque ele acaba realmente produzindo mais neurotransmissores do que o próprio cérebro. Então, às vezes, a gente vai tratar uma condição emocional através do medicamento, sendo que o que está causando aquele desfecho realmente é o intestino estar mais inflamado. Então, a gente cuida da inflamação intestinal, da permeabilidade, para realmente a pessoa ficar bem, sem necessidade de medicamentos sintéticos, seja para ansiedade, para depressão, insônia. Por isso, mais uma vez, a importância desse olhar num todo, né? Entrando um pouquinho nesse assunto de alimentação, muitas pessoas ainda acham exagero cortar o leite, o glúten, o açúcar. O que você diria aqui para o pessoal que está ouvindo? Em relação à alimentação, eu não gosto de ser extremista, porque a gente entende que cada pessoa realmente tem ali o seu cotidiano, mas a gente tem que entender de uma maneira geral que os alimentos de antigamente não é mais como hoje em dia. Não é mais o mesmo, Então, né? o fato de pegar os animais para poder tratar com hormônios, com antibióticos, é muito agrotóxico, né? Então, a gente está colocando para dentro um alimento que está ali contaminado, e isso é tóxico para o nosso organismo. Então, pensando numa pessoa que já tem alguma comorbidade, uma pessoa que tem problema intestinal, que está acima do peso, que tem síndrome metabólica, o leite, o glúten e o açúcar vão ser inflamatórios. Vai piorar, Então, não né? adianta a gente querer tratar um problema através, né, do ortomolecular, sendo que o causador, a pessoa continua fazendo o uso diariamente. Entendi. Então, assim, o que você diria para uma paciente que chegaria para você e falasse, doutora Elaine, eu estou completamente perdida na minha saúde, o que você diria para essa paciente? Eu diria que não existe um fim enquanto a gente está vivo, mas existe realmente a gente recomeçar, reconectando com nós mesmos, né? Então, a gente precisa ressignificar toda a nossa vida, independente da idade onde a gente está, porque enquanto a gente realmente tem o fôlego ali da vida, há chances, né, há oportunidades da gente poder melhorar. Então, hoje em dia, fala-se muito sobre qualidade de vida e longevidade, mas o que a gente tem feito para isso? Então, o conselho para as pessoas, né, que não sabem mais o que fazer é que olhe para si com carinho, escuta o que o seu corpo está dizendo, olhe todos os sinais, para que você realmente possa procurar uma saúde de verdade que vale a pena, para que você realmente possa ser saudável e ter uma longevidade. Entendi. Falando sobre um pouquinho da longevidade, você acredita que é possível as pessoas envelhecer com alegria, libido e com energia? Com certeza, com certeza. Apesar de toda essa questão emocional, toda a questão da rotina, a questão da alimentação que a gente a correria hoje em dia, do dia a dia. Sim, hoje em dia também temos muitas opções que nós podemos escolher realmente, né, como alternativa para a gente poder viver melhor. Mas a gente cuidando, né, no caso das emoções, dos hormônios, do sono, da atividade física, com certeza isso é um comboio que a gente precisa ter para a gente poder realmente ter uma vida ou uma velhice mais alegre, mais feliz, com mais libido, né? Libido na vida. Então, é totalmente possível, né? Com certeza. Precisa ter a nossa parte de querer fazer acontecer, abrir mão de algumas coisas, né? Que é como você está falando. Sim. E que nunca é tarde para começar, né? Independente da idade, do estado que a pessoa está. Com certeza. Hoje eu tenho alguns pacientes que têm uma comorbidade, né? De repente mais grave,
né, um câncer, e não se entrega para a vida porque não vale a pena. Então, a gente tem que garantir que essa pessoa, até o final da sua vida, porque a gente não sabe o dia de amanhã, que ela realmente possa ter uma qualidade de vida e viver bem. E que não sinta que realmente a doença possa ter tomado conta dela, porque o que vai ditar ali é mais as emoções. Então, a pessoa não se entregar realmente àquilo, com certeza também já vai garantir que ela possa ter uma vida aí mais longa e duradoura, né? No caso, mesmo com a comorbidade, que ela possa ter uma qualidade de vida. Entendi. Falando um pouquinho da medicina integrativa, que tem esse olhar mais natural, eu tenho uma curiosidade. Existe algum tratamento hormonal natural? Existe. Hoje a gente faz um tratamento chamado uma modulação hormonal. Então, para as mulheres que estão me vendo, que de repente já acredita que está naquela fase da perimenopausa, né, um climatério, com calorões, fogachos, até uma sudorese, geralmente tem o pico que acorda de madrugada, às 3 da manhã. Esse tratamento pode servir para você, porque a gente faz uma modulação hormonal. O que seria isso? A gente vai cuidar do cortisol para que ela realmente possa ter mais disposição, menos calorões, que ela possa ter uma noite mais tranquila de descanso, da melatonina também, e com os ativos certos, né, os fitoterápicos, a gente consegue fazer essa modulação do eixo do estrogênio, testosterona e progesterona. Isso sem usar os hormônios. Tá? Existe também a linha de hormônios, né, para terapia, e eu sou super a favor, apesar de não prescrevê-los, que é os bioidênticos, não e nunca os sintéticos. Entendi. Até agora a gente falou um pouquinho mais voltado para as mulheres, mas eu vi que você também atende crianças, né? Como é esse atendimento com as crianças? É uma maravilha. Eu agora, adoro nesse frio, atender né? crianças, sim. E o mais importante é a gente entender que tudo hoje em dia está realmente relacionado com a rotina daquela criança. Então, uma criança nasce com TDAH, uma criança nasce com autismo? Não, até onde a gente tem um impacto na vida delas, realmente, para elas poderem desenvolver esses tipos de sinais e sintomas, essas condições de saúde. Então, hoje a gente vai alertar muitos pais sobre como que está a alimentação em relação a corantes, açúcares, alguns também acidulantes que acabam entrando fazendo mal para o organismo, como que está o sono dessa criança, né? Porque hoje em dia as crianças ficam muito tempo nas telas, né? Então acaba impactando bastante nessa questão. Como que tá as emoções? É uma criança muito ansiosa, não é? Porque daqui a pouco realmente vão surgir doenças, né, nessa criança, na fase maior dela ali, que poderia ter sido evitado simplesmente através de uma boa alimentação e uma boa qualidade de vida que a gente pode dar para elas. Até a questão do sono das crianças, né? Porque quanto mais tela, mais videogame, essas coisas, menos eles dormem, né? Então, a gente falou um pouquinho das mulheres, das crianças, mas eu queria que você falasse também um pouquinho dos homens. Como que tá? Os homens estão se procurando cuidar mais? Porque a gente que é mulher, a gente que é casada, a gente fica ali, marca um exame, passa no médico. Então, o homem geralmente não tem essa preocupação, né? A maioria, assim, do meu meio aqui. Como que é lá no seu consultório? Os homens têm procurado, eles querem uma qualidade de vida melhor, quer tratar a libido, quer repor as vitaminas ali que não estão muito legais. Como que tá? Sim, hoje eu tenho 50% de atendimento a mulheres e 50% Olha, a homens. que legal. Né? Apesar da gente não falar muito que os homens procuram, mas as mulheres sempre estão indo e marcando para os maridos. Já leva então junto, acaba né? indo. Sim. E hoje em dia a maior busca dos homens no meu consultório realmente é para a reposição das vitaminas, para a modulação hormonal, que é muito importante. Eles também têm síndrome metabólica, como resistência insulínica, pressão alta. Contudo, a gente consegue também manejar a saúde dele para que ele também possa ter uma qualidade de vida e uma longevidade. Então, hoje o mesmo tratamento, né, que a gente pode incluir para as mulheres da questão hormonal, para o homem também. Então, a gente chama de uma reposição, né, de uma modulação hormonal natural também. Isso a gente vai fazer com que a própria testosterona, que traz mais qualidade de vida, mais vitalidade para o homem, mais energia, possa ser, né, produzida pelo próprio organismo sem necessariamente ser feita a reposição. Os homens também me procuram muito para a questão de insônia, porque a mulher é muito estressada, mas o homem também tem uma parte emocional que faz com que ele fique muito preocupado, principalmente o homem ali, provedor, e aquilo faz com que ele tenha insônia, pense demais, a cabeça não descansa. Não para, né? Então, realmente tem que procurar esse tipo de medicina para que ele realmente possa ficar bem e não depender de remédios lá na frente, porque está com uma insônia crônica ou algum tipo de ansiedade.
Entendi. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a soroterapia, que você explicasse um pouquinho pra gente o que é a soroterapia e por que ela é fundamental na saúde. Olha, a soroterapia, ela tem ganhado um espaço bem grande no mercado hoje. Ela traz inúmeros benefícios, né? Porque a reposição acaba sendo 100% absorvida pelo organismo pelo fato dela sendo venosa ou intramuscular. Então, nesse caso, a pessoa que ela tem algum problema gastrointestinal, que não vai poder ter uma boa absorção daquelas vitaminas através das cápsulas, a gente faz ingerindo diretamente na corrente sanguínea para que realmente possa ter essa absorção mais rápida, né, e que possa ter 100% de biodisponibilidade, uma vez que por via oral pode acabar não tendo essa absorção. Então, ela acaba sendo ali para uma pessoa que de repente está com as suas vitaminas, precisa de um antioxidante mais rápido para poder ter uma qualidade de vida mais rápido também e não depender do tempo, né, de ação das cápsulas. E qualquer pessoa pode fazer soroterapia, a partir de que idade? A soroterapia ela é indicada, né, para acima de 14 anos, no mínimo, dependendo do peso ali. A intramuscular depende, mas a soroterapia já seria mais para a parte adulta mesmo, atendo bastante pessoas mais idosas que também têm problemas para deglutir, né, cápsulas, e acabam optando, e realmente tem sido um divisor de águas na vida deles, pensando em mais bem-estar e saúde. Sim. E você também realiza o exame de biorressonância lá na sua clínica, né? Isso. Você explica um pouquinho pra gente como que é a biorressonância, os resultados que ela tem trago lá para os seus pacientes no seu consultório? A biorressonância, ela é um exame, né, indolor e não invasivo. Esse exame, ele é feito em cerca de 1 minutinho, eu acrescento ele nas rapidinho. minhas consultas, ele não é à parte. Ele é um analisador quântico de ressonância magnética. Então, é como se tudo que tivesse no seu corpo em desordem, seja em excesso ou em falta, e é silencioso, que às vezes nem mesmo os exames de sangue conseguem detectar, porque às vezes não está diretamente no sangue, mas está em desconforto nos seus órgãos, né? A ressonância, a biorressonância consegue detectar para que através dali a gente consiga impulsionar um tratamento mais direcionado e mais individualizado para os pacientes. É aquele que coloca a mão no aparelho, né? Isso, coloca-se a mão em cima do aparelho, então é um exame quântico vibracional e através dali a gente consegue detectar as faltas de vitaminas, se tem faltas de minerais, se como que está a questão hormonal, como é que está o intestino também em relação ao peristaltismo, em relação ao coeficiente de bactérias. Ele é bem completo. Sim, tem mais de 25 parâmetros. Nossa, Aí eu bastante. analiso com o paciente, eu explico para ele os resultados, envio para ele também, né, o resultado. E através dali a gente monta então todo o tratamento, né? Seja com fitoativos, com vitaminas, para que ele realmente possa se beneficiar dessa saúde integrativa. Sim. E a bio é a partir de que idade? Adolescentes também podem fazer? Sim, na verdade, a partir de 2 anos a gente já consegue Que fazer, legal. mas a partir de 12 anos ela é mais completa. Então, para crianças, ela detecta menos parâmetros, né? Mais em relação às faltas de vitaminas, de minerais, de alguns cofatores, antioxidantes, o intestino também. Mas os hormônios é mais para adulto mesmo. E é o mais procurado lá na sua clínica hoje? O pessoal vem procurando bastante a biorressonância? Sim, vem. A biorressonância tem sido realmente um carro-chefe ali, um diferencial, porque através de uma anamnese bem detalhada, né, que eu costumo dizer, a consulta venha sem pressa, porque entre 1h30, 2 horas, dependendo, a gente vai ficar ali conversando, porque eu gosto, né, eu necessito entender tudo que passa na vida da pessoa, desde algum problema que ela já teve, até fatores emocionais, tudo que ela usa, como que é a alimentação dela, como que é a noite, como que é o intestino, realmente bem detalhada. E a gente acrescenta também a bioimpedância, né, que é uma balança digital, legal. que a gente vê o quanto que ela tem de massas ali para a gente poder complementar, se ela está bem hidratada. E a gente vai fazendo, então, os cálculos para poder induzir para a pessoa a alimentação mais bem detalhada através dela. E a biorressonância acaba sendo, acaba completando a consulta, porque através dela também a gente une ali o que o organismo está precisando realmente para poder nutrir. É porque daí, através do resultado ali, você já tem uma base para falar, a vitamina D não tá legal. Sim, exatamente. E ainda ocasiona de algumas pessoas já me trazer alguns exames recentes, ou dependendo ali dos sintomas ou da própria biorressonância, eu também faço alguns pedidos, né, de exames laboratoriais e a pessoa volta ali para a gente poder olhar os marcadores. Mas a gente confia realmente na anamnese, na biorressonância, porque através dali a gente já vê, né, a gente já vem vindo, né,
Já tanto tem eu uma quanto informação bem todos completa, que né? estão nessa área, que a gente consegue solucionar ali realmente o problema das pessoas, o que elas estão vendo como problema e alguma condição de saúde também. E deve ser muito interessante ver a reação das pessoas ali, né? Nossa, puxou que eu não tô tomando muita água. O meu já ia dar água, certeza. Vitamina baixa, tal. Deve ser muito legal ver a reação das pessoas, porque é algo que não é comum, né? Exatamente. Eu mesmo acredito que aqui na minha cidade não tem. É mais o exame de sangue básico ali mesmo. Então, a biorressonância vem para completar o trabalho de vocês, né? Sendo mais humanizado e de puxar igual tudo que você falou. Água, vitamina e a importância desse seu olhar de conversar, não somente o que deu ali no resultado, mas também como você dorme, como você se alimenta. Então, só de você falar que a consulta é de 1 hora e meia, a gente já entende que, olha, é uma consulta diferenciada. Sim. Não é uma consulta ali que a pessoa chega e é só mais um paciente que você vai atender para cumprir uma agenda ali. Então, é muito bonito de ver esse cuidado, esse amor que vocês da linha integrativa têm com o paciente. Obrigada. Eu realmente costumo, né, dizer que os profissionais dessa área realmente têm um propósito, né? A missão aqui na Terra realmente é levar saúde. Não foi à toa que, né, eu trouxe isso para minha vida, porque realmente isso também me satisfaz. Então, a gente ensina ali porque o conhecimento liberta. Então, uma vez que a pessoa te procurou, né, 20% é o que eu vou te designar a fazer e 80% realmente vai ser o seu estilo de vida. E a gente realmente tem que manter uma constância para que as coisas deem certo sempre na nossa vida. E em relação à saúde não é diferente, né? Então, através da nossa conversa, a pessoa realmente entende o que ela tem para fazer e ela faz e vê que realmente tem resultado, aquilo ali para mim é muito gratificante e realmente eu percebo que estou no caminho certo. Imagino, nossa, deve ser muito lindo mesmo de ver os resultados depois, né? Falando um pouquinho disso, você já tratou algum paciente com alguma doença crônica de forma natural? Conta um pouquinho pra gente como foi. Sim, pacientes principalmente com doenças, né, que diria-se não ter cura, como uma pré-diabetes. Você já está pré-diabética, já está entrando na diabetes, agora é remédio para o resto da vida. Ou então pacientes que foram até mim com picos de pressão alta, que entrou no medicamento, é uso contínuo, colesterol alto, endometriose. Então, eu tenho pego casos assim, em que não tem solução e através da medicina ortomolecular integrativa, a gente realmente consegue estafar, né? Colocar um staff ali em todas essas comorbidades realmente, para que a pessoa possa ser livre desses remédios, né? Quanto antes melhor, até mesmo pacientes, né, depressivos, né, com depressão maior ali, que estava dependente de remédio para poder acordar e para poder dormir, a gente realmente conseguir tirar isso para que ele possa ser mais livre e ser ele mesmo. Porque hoje, muitas das vezes a gente quer uma solução para tudo, Sim, né? Então, rápida, quando for ver, a gente está usando 20 remédios, só que desses 20 remédios são 20 efeitos adversos. E quando a gente coloca realmente essa área mais natural no corpo para poder dar um ajuste, né, uma nutrição, a gente faz uma atividade física, a gente cuida do nosso emocional, a gente procura ter uma noite, por exemplo, de qualidade, né, de descanso realmente, a gente consegue impactar 100% no todo, né? Então, isso seria muito mais fácil a pessoa tomar 20 cápsulas de suplemento do que ela está tomando ali 20 remédios sintéticos que a longo prazo vai fazer mal para a saúde. Falando um pouquinho sobre parasitas, algo que está assim super em alta, e o que você diria pra gente? Porque eu lembro quando eu era criança, a gente sempre tomava em casa, né? Eu tenho uma irmã mais velha, a gente sempre tomava remédio de verme, era certinho, bonitinho. A gente foi crescendo, o tempo foi passando, isso foi se perdendo. E tem muitos, eu tenho estudado um pouco, que tem muitos sintomas, até mesmo depressão, câncer, que tem a ver com parasitas. Porque muitas pessoas hoje em dia não fazem mais a desparasitação, né? Sim. O que você diria, assim, um pouquinho pra gente da importância de estar fazendo a desparasitação, se você realiza esse procedimento lá no seu consultório, e se você já pegou algum paciente que estava com alguns sintomas e você descobriu que, nossa, era parasitas, a gente tratou, já deu um up, uma boa melhora. Conta um pouquinho pra gente. A questão de parasitose é assim, Paula. Hoje a gente tem contaminação cruzada na água que a gente bebe, nos alimentos que a gente come, às vezes até mesmo fora de casa ou dentro de casa, um banheiro compartilhado, um animal de estimação. Então, de todos os lados a gente tem esse contato. Então, não tem como a gente não ter. Por isso, fala-se para poder fazer uma desparasitação pelo menos aí a cada 6 meses.
No exame de hemograma, tem uma parte lá nas séries brancas que fala de eosinófilos e basófilos. Ali, aquela relação, a gente consegue entender se o corpo está com alguma alergia alimentar e também sobre parasitose. Então, o nível de eosinófilos, quando ele está muito alto, ali ele já está indicando toxinas de vermes que está saindo daquele intestino e indo para a corrente sanguínea. Através dali mesmo a gente consegue ver. Então, sai no exame de sangue? Também sai no exame de sangue e às vezes no exame de fezes, né, que é geralmente faz 1, 2, 3 amostras, não é capaz de detectar, porque ele está mais no lume do intestino, então não muitas vezes ele acaba saindo nas fezes. Então o mais importante realmente é a gente se conhecer, olhar o nosso corpo. Uma ansiedade, uma vontade de comer doces, que não sabe de onde que vem, de repente brota, né, a pessoa vai lá e come um açúcar, às vezes a pessoa está muito emocionalmente abalada, às vezes está com constipação ou uma diarreia, se a pessoa também está com algum tipo de problemas relacionados à alimentação. Eu sempre comi, de repente, pouco que seja uma carne, e agora eu estou comendo, está fazendo mal, estou com má digestão, um pão. Enfim, lógico que é muitas coisas que podem ocasionar isso também, mas tem a ver também com a quantidade de parasitose no nosso organismo. Então, a desparasitação é para todos, né, a partir de 2 anos de idade. Eu costumo indicar para todos os meus pacientes. A desparasitação feita com um medicamento simples, que ele acaba destruindo o verme. Tem também uma desparasitação mais natural, que é aquela que faz com que o verme saia, né, realmente do organismo. Mas a gente tem outras maneiras hoje também de destruí-los, sem comprometer essa visibilidade, que é uma parte que nem todo mundo gosta de ver. Então, é algo que você indica bastante para lá todos, no seu com consultório. certeza. Criança, Muitas poucas independente. pessoas chegam para mim e falam, eu fiz em menos de 3 meses, ou eu costumo fazer. É bem difícil. Não é mais como antigamente, né? Não é mais como antigamente. Dos nossos avós, de quando a Sim. gente era criança, que a gente tomava ali certinho todo ano. Sim, então só para complementar, né? Tem um paciente da última vez que passou comigo, não era muito de comer fora de casa, né? Falava para mim que a água era sempre água filtrada, mas tinha um pet no qual ele falava que era só de dentro de casa. Mas independente disso, às vezes a gente sai, né, de casa e acaba trazendo para dentro e ele põe a boca no chão, ela lambe, enfim, e acaba tendo esse contato também com todo o externo que está contaminado. E no caso dele, estava com umas manchas na pele, né, e uma alergia, né, no caso, com coceira, esbranquiçado. E já passou inúmeros cremes de corticoide, tomava antialérgico e daqui a pouco voltava e não entendia a situação. A gente fez o tratamento, né, com desparasitação, o que melhorou, assim, 100%. E também fomos fazer desparasitação no pet dele. Então, assim, acabou o problema. Exatamente. Então, uma coisa simples ali, de tantas coisas que ele já usou, que às vezes é até maléfico para a saúde, como a terapia com corticoide, acabou ajudando ele ali só com a desparasitação. Tanto ele quanto o animal. Porque se ele desparasita e tem um contato ali, acaba tendo a contaminação novamente. Né? Então, exatamente. Os dois passaram pelo processo. Exatamente. Nossa, muito legal. E é algo também mais difícil ainda de se ver, né? Do pet fazer junto com o dono. Falando um pouquinho de vitaminas, qual é a importância da vitamina D? A gente já sabe um pouquinho. Mas, assim, para o pessoal de casa entender. Todo mundo tem deficiência de vitamina D, é só eu tomar meia horinha de sol ali, já tá valendo. Como que é? O que você falaria pra gente? Olha, a vitamina D, ela é uma deficiência que às vezes a gente já nasce com ela. Né? Hoje em dia as crianças até fazem uso mesmo, né, da vitamina D lá, a Ditil, a D-Forte, que são as gotinhas realmente para poder suprir essa carência. Porque a vitamina D, ela é um hormônio, considerado um hormônio hoje em dia. Ela participa de muitas reações do nosso organismo, cerebrovascular, enérgica, cuida do cálcio nos ossos, enfim. Então, realmente, a gente precisa suplementar. Só que hoje os exames, né, de sangue, eles constam assim, abaixo de 20 é uma deficiência, acima de 20, normal. Okay. Até 50, se não me engano. Porém, o que acontece? Hoje os estudos, eles dizem que a vitamina D, para ela poder estar num valor ideal no nosso corpo, ela tem que estar acima de 60. 60 a 100, ali, independente, né, do sexo, ou a gente falando de um adulto. E muitos médicos ainda pensam que a vitamina D pode calcificar os rins, gerar, né, problemas como pedras, enfim. E não, na verdade, a vitamina D, ela realmente poderia acontecer isso de calcificação se ela estiver desacompanhada da vitamina K2. Então, a gente tem a vitamina D, que a gente vai ter essa absorção do cálcio, e a K2 que vai direcionar o cálcio para os ossos. Então, tudo realmente a gente precisa desse conhecimento. Então, uma vez que a gente usa a vitamina D com a K2, a gente não tem problema só
benefícios. A questão do exame, né? Ah, mas está falando aqui que até 50, Tá, ok. porque dentro de um exame, né? Assim como a vitamina D, como outras vitaminas ou alguns outros marcadores, o valor de referência, ele fala muito sobre uma pessoa doente e uma pessoa não doente. E dentro dessa saúde integrativa, a gente tem um valor ideal. Então, às vezes, a pessoa realmente não está doente, mas ela também não está saudável. Então, a gente permita realmente que a pessoa fique saudável. Vocês saem ali um pouco do valor de referência, que é o Totalmente. padrão da medicina ali convencional, né? Exatamente, totalmente. Então, às vezes, para o médico poder, muitas vezes, enxergar uma anemia no paciente, ele tem que estar com o hemograma, assim, com tudo baixo. O volume da hemácia, a coloração, a quantidade de oxigênio. Enquanto, né, lá pela ferritina, por exemplo, a gente já consegue detectar que aquela pessoa está entrando numa anemia e fazer uma investigação do porquê e também fazer a reposição. Lembrei de uma coisa aqui agora. Queria que você falasse um pouquinho o quanto a saúde emocional, então, interfere nos nossos órgãos, né? Sim. Na nossa saúde. E como que você vê isso e explica isso para os seus pacientes? Porque também não é algo muito falado. Não. E acontece várias coisas no nosso dia a dia, né? Sim. Discussão com o marido, é filho que você é uma péssima mãe, a gente sabe que aquilo para a mulher acaba com a gente. É a menopausa que tá ali no ápice, então a mulherada fica ali mais chorona, mais ressentida. Qual é a importância, então, da saúde emocional para os nossos órgãos, para o dia a dia? Eu costumo dizer, a gente é um ser complexo. Então, a gente tem uma roda da vida. E essa roda da vida, ela tem várias setas indicando o comboio que a gente precisa, porque a gente é um ser complexo. Então, a gente tem aqui a parte familiar, a gente tem aqui a parte que a gente precisa ter uma espiritualidade, Sim. a gente precisa cuidar da saúde emocional, a gente precisa ver o nosso ciclo de amigos, enfim, relacionamento, a parte financeira. É um complexo, né, a nossa vida, nós como seres humanos. E a parte emocional, ela também faz parte. A gente não pode deixar ela de lado e querer tratar dela só quando realmente ela já está numa estafa, né, uma estafa zero ali, onde a gente não consegue mais ter controle sobre nós mesmos. E tem uma parte na minha anamnese que eu converso com meus pacientes, que eu sempre pergunto assim, como que ele se vê em relação ao estado de humor, se sente muito ansioso, se tem oscilação de humor, como que é a parte de estresse, o que estressa, como que desconta o estresse, qual que é o gatilho. E através dali eu consigo coletar informações muito importantes, muitas vezes nem de agora, Paola, mas lá de trás. Nossa. Então, qual que foi, ou então qual que é uma lembrança mais marcante que você tenha da sua infância, da sua adolescência, tanto boa quanto ruim, o que isso hoje gera na sua vida adulta? E você pode ter certeza que de 20 pessoas que eu faço essa pergunta, 19 pessoas caem em lágrimas. Eu imagino. Então, dentro da consulta já é uma cura, né? E assim, qual que é o conselho realmente que eu sempre dou para elas? Procurar realmente colocar uma cicatriz nas feridas. Porque nós somos quem somos através realmente de tudo que nós passamos. E isso é muito importante, porque isso faz a gente. Mas não é o que fizeram com a gente, é o que a gente fez com o que fizeram com a gente. Como a gente reagiu àquilo, Exatamente. Né? Então, isso impacta na sua vida hoje para você ser uma pessoa diferente, os seus ideais, os seus propósitos, a qualidade que você tem em estar com a sua família, no seu trabalho, tudo isso impacta. Então, a saúde emocional, ela é muito falada, ela é muito importante. A gente tem que voltar lá, a gente tem que realmente querer perdoar, querer curar, porque isso vai impactar na nossa vida 100%. E é aquele negócio, né? Quem não perdoa que acaba mais sofrendo, né? Isso. Doutora, dentre tantas coisas que a gente falou, eu queria saber um pouquinho sobre a questão do emagrecimento. Muitas mulheres te procuram, homens também. Como que é? Porque tá super em alta. É Mounjaro, é Ozempic, as famosas canetinhas estão aí por todos os lados. E hoje em dia não é mais difícil você ir ali, adquirir isso. Na verdade, é você ter um dinheiro ali para pagar, porque a gente sabe que não é barato. Mas também não é bom para a saúde, acredito eu, né? Sim. O que você diria pra gente? Olha, hoje as canetas elas conseguem ser adquiridas só através de receituário mesmo, de prescrição, justamente por essa questão de saúde. Porém, tem um lado também que, dependendo do organismo de cada um, ela pode ser também benéfica, uma vez que ela é acompanhada. Então, o uso dessas canetas, falando mais sobre o Mounjaro, que é mais novo, que tem uma ação, né, em 2 hormônios, que é GLP-1 e GIP, então ele atua ali muito mais forte, digamos assim, do que a Ozempic em si, que é a semaglutida, ele acaba, sim, até ajudando na questão cardiovascular,
desinflamando o corpo, para quem tem resistência insulínica, acaba sendo um pouco benéfico também em compulsão, mas ele sozinho não funciona. A gente sempre vai ter um efeito rebote. Tá? E aquela pessoa que pensar, eu vou usar aquilo por um ano, pro resto da vida, sem esse acompanhamento, também acaba... É uma ilusão, né? Sim, acaba prejudicando a si mesmo, porque vai perdendo muita massa magra. Então, com acompanhamento, ela vai saber exatamente o que ela tem que comer. Ela não pode parar a atividade física, ela precisa de suplementação para que realmente ela possa ficar bem e ter um emagrecimento que vale a pena, que seja duradouro e que, né, traga saúde para ela ao invés de doença no futuro. Então, assim, dizer que não vale a pena usar, depende do quadro de cada um, realmente precisa de uma avaliação e precisa ser assistido, que é o mais importante, tá? E as pessoas também me procuram bastante por essa questão, mas é aquilo, o que acontece? É porque eu sou muito sedentária, porque eu como muito mal, porque eu tenho compulsão, mas qual que é a causa de tudo isso? Seu corpo está precisando de nutrição, seu corpo está precisando de uma desinflamação, seu intestino pode estar impermeável, então a gente também tem que desinflamá-lo. A partir daí, dessa base, a pessoa já escolhe ter uma rotina, uma vida diferente. Né? Então, assim, as pessoas me procuram realmente, as pessoas querem entender e saber mais sobre ela, mas de tudo também tem o certo para cada um, porque a gente trabalha ali com individualidade. Então, uma vez que é assistida, ela pode ser benéfica, sim, por um curto período. Que é aquilo, né? O que serve para mim, talvez para você Exatamente. não vai fazer o mesmo efeito. É que tem pessoas que às vezes já está, né, com o seu peso baixo e de repente queira perder mais ainda, mas peraí, ela não tem nenhuma comorbidade, então como que deve ser feito essa administração? De repente não vale a pena, então ali a gente também tá para poder dizer para ela que ela pode procurar outros meios que possam ser muito mais benéficos e dá tudo certo também. Agora aquelas pessoas que realmente têm interesse, que podem fazer e que aquilo vai ser benéfico para ela, a gente faz um acompanhamento, que é o mais importante. Sim, é aquela velha frase que milagre não existe, né? Não, nenhuma cirurgia bariátrica acaba sendo milagrosa. 80% hoje, segundo os estudos, das pessoas que fazem a cirurgia, depois elas engordam de novo. Porque não é o estômago, é a mentalidade. Então, mudar a cabeça, como né? que tá a sua rotina, né? Então, as pessoas falam muito também sobre, eu não sou uma pessoa disciplinada. Porque a disciplina, ela vem como uma palavra muito forte, ela acaba impactando, né? Porque eu fui disciplinada pelos meus pais, fui disciplinada pela escola, e acaba sendo algo ruim. Mas vamos esquecer a disciplina e colocar um pouco de constância. A constância realmente que leva a gente a outro patamar, né? Sim. É degrau por degrau. Um dia não deu, um dia pisei na bola, um dia não fui treinar, um dia não bebi água suficiente que eu precisava. E tá tudo bem. Não é chutar o balde, é a gente dar um empurrãozinho e depois a gente pegar de novo. Ele tem que ficar alcançável. Porque uma vez que a gente chuta muito longe, realmente pra gente voltar atrás é muito mais difícil. E também não pode ser aquele negócio muito restrito, né? Tem que ser ali pra pessoa conseguir conciliar com a rotina, com o dia a dia. Então, é isso que você passa para as pacientes. Quando a gente fala da parte da alimentação, eu gosto de perguntar tudo que a pessoa come, desde quando ela acorda até a hora que ela vai dormir, os horários, quanto que ela põe no prato, porque a gente não pode ser extremista. Se eu passo para ela, você tem que comer isso, ela pode fazer um mês e depois ela para. Enfim, quando a gente conversa realmente como que é a rotina daquela pessoa em questão da alimentação, a gente acaba fazendo algumas mudanças, né, algumas alternativas para que realmente ela possa seguir, que fica alcançável para ela, porque senão é tempo perdido. Aí é onde realmente elas conseguem fazer. Você gosta de comer isso? O que você não come de jeito nenhum? O que é difícil para você? A gente pode combinar de repente, introduzir uma água aqui ou um chá ali, uma água com gás, de repente, para a gente tirar o refrigerante. E assim ela vai tomando aquilo como verdade, como propósito para a vida dela e acaba realmente mudando e trazendo toda essa qualidade de vida. E consegue dar sequência, né? Porque não Exatamente. adianta ser algo muito restrito, a pessoa faz ali uma semana e é igual aquele meme, né? A pessoa acordou, tomou água, comeu uma fruta, ovos, almoçou salada e frango. Chega à noite, liga pro Disque Pizza, eu quero 2 pizzas enormes, cheias de calabresa, cheddar e tal. Porque ficou algo muito restrito, né? Sim. Agora, quando você fala, assim, de perguntar pra pessoa o que você gosta, o que você não gosta, o que dá pra gente colocar ali na rotina dela, fica algo até mais leve, né? Com certeza. E fora que hoje em dia o maior pico, né, de fome, de ansiedade, é ali a partir das 16 horas da tarde. Então, é ali que a pessoa vai comer mais e vai procurar um doce, vai procurar o carboidrato. Vai anoitecendo. Isso. Aí chega a noite, não deu tempo de fazer, né, toda aquela digestão, a pessoa vai lá e deita para dormir. Então, o metabolismo dela fica daquele jeito. Mas eu consigo fazer um jejum até meio-dia.
Acordo 9 horas da manhã, fico sem comer até meio-dia. Aí meio-dia almoça, aí depois faz todo aquele ciclo vicioso de novo, aí é onde vai inflamando o corpo e surgem as condições de saúde. E você indica o jejum para todas as pessoas ou não? Você fala, Paola, acho que pela sua rotina... Não... Vai depender realmente da rotina. O jejum mais importante que a gente tem hoje é aquele que a gente faz antes mesmo de deitar do que quando a gente acorda. Até mesmo porque quando a gente acorda, vamos supor que a gente ficou lá umas 6 horas em jejum para a gente poder comer. A gente tem que quebrar esse jejum realmente com alimentos bons, com gorduras boas, né? Mais proteínas e menos carboidrato. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade. Aí é onde a gente coloca, vamos comer então até umas 18, até umas 19 horas e fazer esse jejum até outro dia, ou então pegar um pouquinho do dia depois que você acorda, que tem dado muito resultado, tem sido muito benéfico. E que é muito importante a gente jantar cedo, né? Sim. Eu até li alguns estudos de alguns médicos integrativos falando janta até no máximo às 20 horas. Isso. Para já começar aquela higiene do sono, para não dormir com a barriga muito pesada, né? Sim, a gente pensando na questão de digestão, que cada organismo tem o seu tempo, o metabolismo ali. Então, às vezes as pessoas, porque eu ronco, porque eu acordo de madrugada, porque eu tenho refluxo. Às vezes até acorda mais cansado do que como foi dormir, né? Tem tudo a ver com essa questão alimentar. Então, a noite tem que ser algo mais leve, tem que ter um horário de pelo menos 2 horas antes de você deitar para poder fazer uma digestão e você poder conseguir dormir bem. E para ter aquele sono restaurador, porque né? mais importante do que você fechar os olhos e abrir no outro dia é como que foi o seu descanso. A qualidade do você sono, conseguiu né? realmente descansar, acordar bem disposto e a alimentação com certeza tem a ver com isso. E falando um pouquinho do sono, eu me lembrei de uma coisa aqui. É normal a gente levantar para ir ao banheiro 2, 3 vezes durante esse sono, à noite? Não, não é normal. O que é normal é você dormir a noite toda, tá? Uma vez que isso acontece, tem que investigar se de repente você está com algum problema relacionado à bexiga mesmo, ou se de repente você tomou muito líquido próximo de você deitar, se você está tendo alguns picos de cortisol e ansiedade, que às vezes você não acorda com vontade, mas você tem um pico de acordar e aí você vai ao banheiro. Tem que investigar para ver qual que é a causa, porque não é normal. Até mesmo a sede de madrugada. Eu acordo com a boca seca, vou tomar água. A gente também já sugere que pode ser uma síndrome metabólica, uma resistência insulínica. Então, é importante investigar, porque é o que eu falei, a gente tem que se conhecer, ver o que o corpo está dando de informação para a gente poder procurar os porquês. Não está normal? Então, vamos cuidar disso. Doutora, eu tenho uma curiosidade. Queria que você contasse pra gente um case de sucesso lá no seu consultório, que eu acredito ser muitos, mas um assim que você pode compartilhar com a gente. Sim, olha, tem sido muitos mesmo, graças a Deus. Eu vejo que a agenda está lotada. Sim. Na verdade, tem uma paciente, sim, que eu gostaria de falar um pouco sobre ela, que ela me marcou bastante. Ela chegou até mim, né, com vários exames já prontos, dizendo que foi em vários médicos e que ela estava muito cansada, sem energia, que ela acordava, parecia que tinha passado um trator em cima dela de noite, que ela estava realmente com uma desbiose intestinal e que ela não sabia mais o que fazer e que eu era a última esperança dela. Aí eu fui analisar os exames dela, fiz uma anamnese bem detalhada e a gente descobriu juntas através ali da anamnese que ela realmente estava com uma perda de sangue através do intestino, porque ela estava com uma desbiose intestinal também, tá? Então, primeiramente a gente tratou daquele intestino dela e depois a gente fez todas as reposições. Com o tratamento intestinal, ela já me ligou e falou assim, doutora, em 3 dias eu sou outra mulher. Tem já como melhorar? Eu falei assim, tem, é possível. Ela falou, não acredito. É só o começo. É só o começo. Então, ela foi comigo, ela fez a soroterapia, que foi um processo muito mais rápido para que ela possa realmente se reerguer, porque eu estava vendo ali uma mulher que já tinha desistido de tudo. E a gente, uma sessão de ferro, a vitamina B12 que a gente fez, mais a vitamina D, que foi aquele comboio ali, apliquei mais alguns minerais, alguns antioxidantes, o que fez com que aquela mulher se reerguesse de uma tal maneira que até hoje é assim, doutora, você é minha doutora, e manda mensagem e manda mimos para mim, porque realmente ela teve uma evolução tão rápida e através de suplementos, através de um olhar integrativo, de um cuidado ali, que estava tudo explícito, né? De repente, só uma conversa para poder entender como que era a rotina, a alimentação, que lógico que a gente também mexeu nessa questão, porque o intestino já não estava mais aguentando tanta coisa que ela estava, né, comendo e vivendo, e era muita ansiedade, estava sobrecarregado ali, né? Ele estava muito sobrecarregado. Então, assim, acho que esse foi dos últimos tempos, né, desses últimos dias, foi um case que para mim foi muito importante, porque realmente eu
vi eu trazendo uma luz, né, para ela, e eu trouxe realmente, assim, com toda a dedicação, com todo o amor, todo o carinho. E hoje ela fala, eu sou outra pessoa graças a você. E chegam pessoas para mim falando, foi fulana que te indicou, foi fulana que te indicou. E a gente vê realmente que isso tem muito mais sentido, né, pra gente, devido a gente ter ajudado alguém e ter a indicação dela. Pra gente finalizar, então, eu queria saber, assim, tem algum conselho, alguma frase que você fala sempre lá pros seus pacientes? Tem, eu sempre digo que é melhor escolher a saúde do que a doença, né? Então, que a doença cuidar, também vai dar muito mais trabalho, muito mais né? trabalho. Vamos cuidar da saúde para não precisar cuidar da doença. Olha o seu corpo, analise os seus sintomas, saiba se ouvir, porque não é normal você ter um fluxo sanguíneo muito alto, ou um homem, de repente, ter uma insônia, então ser muito estressado, ou de dores repente de cabeça perder todos os dias, né? as dores que de a gente acaba cabeça, até se exatamente, e achar que é normal, entendeu? a correria, é muita Sim. coisa para fazer. E não é normal. Eu fiquei adulta, agora eu tenho dor de cabeça todo dia, ou então eu tenho câimbras, ou então eu perdi a minha libido, né? Enfim, eu tô mais depressiva agora, de repente porque aconteceu algo. Vamos tratar, vamos cuidar disso, é possível. Há um tratamento muito especial para isso, onde realmente a gente possa devolver para você toda essa energia, essa qualidade de vida. Então, o conselho sempre é esse. Escute, coloque para dentro de você, leve para o seu coração, mude a sua rotina, porque ela depende 100% de você. Doutora, eu queria falar aqui pro pessoal que você atende lá em Campos do Jordão, né? Que é uma cidade maravilhosa. Eu já tive a honra de passar com a doutora lá em consulta. Então, você que tá aí, tem interesse em passar em consulta com a doutora, já une, né, duas coisas ao mesmo tempo. Vai passear na cidade maravilhosa, que foi o que eu fiz, e já passa em consulta com ela. Só que também o frio, né, que vai fazendo lá. Tá muito frio, mas também quem não tem a oportunidade de ir até você, você também atende online. Pode me procurar também através do Instagram, que o pessoal vai deixar aqui, entrar em contato via chat, ou lá também tem o link do WhatsApp para poder marcar a consulta. Eu atendo presencial lá em Campos do Jordão, né, como você mencionou, e também de forma online para todo o Brasil. Doutora, muito obrigada, então, pelo bate-papo, pelo seu tempo. Foi uma honra. Eu que agradeço, obrigada. Foi uma honra para mim também. Acredito que o pessoal de casa ficou muito feliz e resolveu algumas dúvidas, né, do pessoal quanto à medicina convencional, à medicina integrativa. E você que ficou até aqui, muito obrigada.